Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico, a criação, considerando o texto de Gênesis capítulo 2, versículos 4 a 7. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou seu Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, versos 4 a 7. Nestes versículos, ponto número 1. Há um nome atribuído ao Criador, com que ainda não nos deparamos, que é Jeová, o Senhor, em letras maiúsculas, que são constantemente usadas na nossa tradução em português, para indicar que no original está escrito Jeová. Durante todo o primeiro capítulo, ele foi chamado Elohim, um Deus de poder. Mas agora Jeová Elohim, um Deus de poder e perfeição, um Deus que conclui. Da mesma maneira como o vemos conhecido pelo seu nome Jeová, quando apareceu para realizar o que tinha prometido, Êxodo 6, verso 3, também agora o vemos conhecido por este nome, quando concluía o que tinha iniciado. Jeová é aquele grande e incomunicável nome de Deus que indica que ele existe de si mesmo, e ele dá existência a todas as coisas. É adequado, portanto, que ele seja chamado por este nome, agora que os céus e a terra estão acabados. Ponto número 2. Faz-se outra observação acerca da produção de plantas e ervas, porque elas foram criadas e indicadas para serem o alimento do homem. Versos 5 e 6. Observe aqui. Primeiro, a terra não produziu frutos por ela mesma, graças a alguma virtude inata, mas puramente por causa do poder todo-poderoso de Deus, que formou toda a planta e toda a erva, antes que crescesse na terra. Assim também a graça na alma, esta planta de renome, não cresce por si própria no solo da natureza, mas é obra das mãos de Deus. Segundo, a chuva também é um dom de Deus. Ela não veio até que o Senhor Deus fez chover. Se faltar chuva, é Deus que a retém. Se a chuva vem abundantemente, na sua estação, é Deus que a envia. Se ela vem de uma maneira diferente, é Deus que faz chover sobre uma cidade e sobre outra cidade não. Amós 4, verso 7. Terceiro, embora Deus normalmente trabalhe segundo métodos, ele não está limitado a eles. Mas quando deseja, ele pode fazer o seu próprio trabalho sem eles. Assim como as plantas foram criadas antes que o sol fosse criado, também estavam ali antes que houvesse chuva para molhar a terra, ou homem para lavrá-la. Portanto, embora não devamos tentar a Deus na negligência dos métodos, devemos confiar em Deus na falta de métodos. Quarto,
De uma maneira ou de outra, Deus irá cuidar de regar as plantas que são da sua própria plantação. Embora ainda não houvesse chuva, Deus criou um vapor equivalente a uma chuva, e com ele regou toda a face da terra. Assim, ele escolheu cumprir o seu objetivo, pelos métodos mais fracos, para que a excelência do poder pudesse ser de Deus. A graça divina desce como um vapor ou um orvalho silencioso e rega a igreja sem ruído. Deuteronômio 32, verso 2. Ponto número 3. Uma narrativa mais particular da criação do homem, verso 7. O homem é um pequeno mundo que consiste de céu e terra, alma e corpo. Aqui temos uma narrativa da origem de ambos e de como foram unidos. Devemos considerar isto seriamente e dizer para louvor do nosso Criador: de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Salmo 139, verso 14. Eliú, na época dos patriarcas, se refere a esta história quando diz, Jó 33, verso 6, do lodo eu fui formado. E verso 4, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. E ainda 32, verso 8, há um espírito no homem. Observe, então, primeiro, a origem humilde e, apesar disto, a curiosa estrutura do corpo do homem. A matéria era desprezível. Ele foi criado do pó da terra, uma coisa muito improvável da qual criar um homem. Mas o mesmo poder infinito que criou o mundo do nada, criou o homem, a sua obra-prima, a partir de quase nada. Ele foi criado do pó, da poeira, como a que há na superfície da terra. Provavelmente, não pó seco, mas pó umedecido com o vapor que subia. Verso 6. Ele não foi criado de pó de ouro, de pó de pérola, nem de pó de diamante, mas de pó comum, pó da terra. Aqui está escrito que ele é terreno, choikos, empoeirado. 1 Coríntios 15, verso 47. E nós também somos terrenos, pois somos a sua descendência e temos o mesmo molde. Tão próxima é a afinidade que existe entre a terra e os nossos pais terrenos, que o útero da nossa mãe, de onde nascemos, é chamado de terra. Salmo 139, verso 15. E a terra, na qual devemos ser sepultados, é chamada de ventre da nossa mãe. Jó 1, verso 21. Nosso fundamento está no pó. Jó 4, 19. O material de que somos formados é terreno, e o seu molde é como o de um vaso terreno. Jó 10, verso 9. Nosso alimento procede da terra. Jó 28, verso 5. A nossa familiaridade está com a terra. Jó 17, 14. Nossos pais estão na terra e a nossa própria tendência final é caminhar rumo a ela. E então, o que temos em nós mesmos, de que poderíamos nos orgulhar? Ainda assim, o Criador é grande e a fabricação magnífica. O seu Deus, a grande fonte de existência e poder, formou o homem. Sobre as outras criaturas está escrito que foram criadas e feitas, mas sobre o homem é dito que foi formado, o que denota um processo gradual na obra, com grande precisão e exatidão. Para expressar a criação desta coisa nova, ele toma uma nova palavra, opinam alguns, tomada emprestada da criação do oleiro do seu vaso na roda. Pois nós somos o barro e Deus o nosso oleiro. Isaías 64, verso 8. O corpo do homem é formado de maneira curiosa. Salmo 139, versos 15 e 16. Materiam superabate opus. A obra é muito superior ao material. Apresentemos nossos corpos a Deus como sacrifícios vivos. Romanos 12, verso 1. Como templos vivos. 1 Coríntios 6, 19. E então, estes corpos abatidos serão, em breve, transformados.
para serem conforme o corpo glorioso de Cristo. Filipenses 3, verso 21. Segundo, a origem elevada e admirável utilidade da alma do homem. Ela surge do sopro de Deus e por ele é produzida. Ela não foi criada da terra como o corpo. É uma pena, então, que ela deva apegar-se à terra e preocupar-se com coisas terrenas. Ela veio diretamente de Deus. Ele a deu, para que fosse colocada no corpo, Eclesiastes 12, verso 7, da mesma maneira como ele posteriormente deu as tábuas de pedra da sua própria escrita para que fossem colocadas na arca, e o urim da sua própria concepção para ser colocado no peitoral. Com isto, Deus não somente é o formador, mas o Pai dos Espíritos, que a alma que Deus soprou em nós viva para Ele, e que esta alma seja para Ele, uma vez que ela é dele. Em suas mãos entreguemos o nosso espírito, pois das suas mãos o recebemos. Ela se hospeda em uma casa de barro, e é a sua vida e o seu sustento. É por causa dela que o homem é uma alma vivente, isto é, um homem vivo, pois a alma é o homem. O corpo seria uma carcaça sem valor, inútil e abominável se a alma não o animasse. A Deus que nos deu esta alma, deveremos, em pouco tempo, prestar contas dela. Como a empregamos, a usamos e como dispusemos dela. E se então for descoberto que nós a perdemos, principalmente para ganhar o mundo, estaremos perdidos para sempre. Uma vez que a origem da alma é tão nobre e a sua natureza e suas faculdades são tão excelentes, não sejamos como aqueles tolos que menosprezam a própria alma, preferindo seus corpos a elas. Provérbios 15, verso 32. Quando o nosso Senhor Jesus untou com lodo ou barro os olhos do cego, talvez quisesse dizer que foi ele que, no início, formou o homem a partir do barro. E quando ele soprou nos seus discípulos, dizendo, recebei o Espírito Santo, ele indicava que tinha sido ele que primeiro soprou nos narizes dos homens o fôlego da vida. Aquele que criou a alma é o único que pode renová-la.